Então sejam todos bem-vindos. Vamos falar aí um pouco sobre quando o sexo dói, né? Eu separei aqui alguns tópicos para vocês entenderem mais sobre o assunto, né? Sempre bom falar sobre sexualidade. Essa é uma live onde a gente vai desmistificar muitos mitos, né? Infelizmente, o sexo, ele é cheio de mitos. Por que, Eliane, que o sexo é cheio de mitos? É exatamente porque o mito, ele faz com que você tenha uma certa distância, uma certa aversão do sexo, tá? Então o povo ama construir mitos, né, quando o assunto é sexo. Então, a ideia é que nessa live nós possamos aí desmistificar muitos desses mitos. Então sejam todos bem-vindos. O que vocês acharam das minhas perguntinhas, né? Lá na página, eu coloquei nos stories algumas perguntinhas. Vocês viram que mais de 90% das pessoas responderam que já ouviram durante algum momento aí da vida que o sexo dói? Isso é uma realidade? Me contem aí. Vocês também já ouviram que o sexo dói? Que o sexo, né, é algo que é sempre ruim para a mulher? A primeira vez é uma coisa muito difícil, a primeira vez, né, dói, sangra, machuca, e assim a gente vai ouvindo, né, essas coisas todas. Então, eu acredito, né, Bianca me respondeu aqui que sim, que ouviu já na vida, Adrielen também, Jana demais da conta, né? A Lu tá dizendo aqui, sempre escuto, principalmente na primeira vez. E aí, esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês, tá? A gente ouve muitos mitos, muitos tabus relacionados aí ao sexo. As pessoas têm muita dificuldade em falar abertamente sobre o tema, mas têm uma facilidade enorme de falar o que não sabe, né? As pessoas têm muita dificuldade de falar sobre o tema sexo, mas têm uma facilidade enorme em divulgar os medos relacionados ao sexo, colocar medo na outra pessoa, tá? E um dos aspectos em que as pessoas colocam mais medo é frente a essa dor dessa primeira relação. E esse é um mito que precisa ser desconstruído, ok? O que são os mitos sexuais? Os mitos são mentiras que foram tão bem contadas, que foram tão repetidas ao longo da vida, que a gente acaba por pensar que são verdades. Então, realmente, nós precisamos desconstruir esses mitos, ok? E um deles é aí que o sexo dói, né? Mas o tema da nossa live quando o sexo dói, vai além da dor física, tá? Então, esse tema, quando o sexo dói, eu não estou falando só da dor provocada através da relação sexual no sentido literal do corpo doer. Eu estou falando também sobre uma dor que pode ser emocional, né? Essa pessoa que, Eliane, faço sexo, sim, mas não me sinto feliz fazendo esse sexo, tá? Eliane, faço sexo, mas me sinto mal depois dele. Eliane, não dói fisicamente, mas dói emocionalmente. E aí eu queria trazer para você a seguinte ideia. Esse sexo, ele pode doer emocionalmente, e em algum momento ele também passar a doer fisicamente. Uma coisa pode levar a outra, tá? Então, dores físicas podem levar essa mulher a sentir também dores emocionais. E dores emocionais podem também gerar dores físicas. Então, quando eu falo sobre quando o sexo dói, sim, existe a possibilidade da dor emocional e existe também a possibilidade da dor
física. E a gente precisa tentar solucionar aí todos os tipos de dor, não é mesmo? E é isso aí, por isso que a gente está aqui, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, por que será que tanto falam que o sexo dói? Me respondam aí, vamos interagindo aí comigo, viu, gente? Para eu não ficar aqui falando sozinha, porque é muito difícil falar sozinha. Então, eu queria falar para vocês sobre um círculo vicioso que acontece quando a dor está presente no sexo, tá? Imagina que você enquanto mulher ouviu durante toda a sua vida que a primeira relação sexual era uma relação sexual que doía, que machucava. Olha, sexo é muito ruim, dói, machuca, viu? E isso tudo foi falado para você para que você se mantivesse longe do sexo, tá bom? Então, quando sua mãe, sua tia, sua amiga, sua vizinha, né, seu pai falaram assim pra você, olha, sexo dói, a primeira vez é terrível, foi pra ver se te segurava um pouquinho mais aí sem o sexo, ok? E por que eu tô dizendo isso? Porque Deus é um Deus justo, né? Deus é um Deus justo. E Deus, ele, na sua infinita sabedoria, será que ele colocaria aí um sexo para doer só na mulher? E para não doer no homem? Então, se o sexo não dói para o homem, por que doeria para a mulher, né? Deus não é assim, então ele fez os corpos aí perfeitos. Mas vocês estão me ajudando, né? E vocês estão dizendo assim, às vezes dói, né? A depender da experiência dela, a Lu tá falando. Ou muita idealização, né, em relação à primeira vez, por experiências individuais. Às vezes dói por falta de lubrificação, né? E aí a Gabi concordou aqui comigo, né? Acho que é para evitar que as pessoas façam sexo, sim. E por isso tanto se fala dessa dor, né? E assim vai, né? Vão falando sempre que o sexo dói. E aí a Adri tá aqui me contando, né? Eu cresci ouvindo que o sexo dói. Até que chegou minha vez, fui para a relação sexual e, enfim, doeu, certo? Então, uma profecia que foi repetida, que foi inserida ali no seu contexto familiar, né? Uma profecia que foi falada, refalada, repetida e foi inculcada na sua cabeça, chegou ali então, enfim, o dia da sua relação sexual e lá está você sentindo dor. E é exatamente assim que acontece, tá? Então a gente ouve inúmeras coisas sobre sexo. A gente ouve que o sexo é ruim, como a Alexandra tá falando aqui pra gente, né? Ó, minha avó dizia que sexo era ruim, né? E aí, Luzivânia fez uma pergunta importantíssima, certo? Mas por que em algumas mulheres... Mas por que em algumas mulheres dói e em outras mulheres não dói? Então, por que eu tenho mulheres que sentem dor na hora da relação sexual e outras que não sentem dor na hora da relação sexual? Isso me diz que não é uma regra. Não é uma regra que toda mulher que tiver a primeira vez ela vai sentir dor na relação sexual. Não é uma regra. Por que não é uma regra? Porque existem mulheres que não sentem dor e esse deveria ser o padrão. O padrão deveria ser as mulheres não sentirem dor na primeira relação sexual. Mas por que elas sentem dor, Eliane? Por falta de informação, por falta de preparação para o sexo, por falta de educação sexual. E eu sempre digo para vocês que nunca é tarde para adquirir informações, nunca é tarde para se educar para o sexo. Estamos aqui exatamente para isso, ok? Então vamos começar falando um pouco sobre o corpo feminino. E essas informações sobre o corpo feminino são importantes para os homens, são importantes também para as mulheres, ok?
Então, lá no corpo feminino, nós temos a vulva. E eu trouxe aqui uma vulva para mostrar para vocês. Ok. Então, olhem bem aqui para mim. Vamos ver aqui os comentários. Ok. Ó, eu tenho aqui uma vulva, né? Eu tava com essa vulva na mão e aí minha filha falou assim, mas mamãe, parece muito, né? Parece, ela é ótima. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho aqui uma vulva, certo? E essa vulva, ela é composta por grandes lábios, pequenos lábios, clitóris e aqui temos o buraco para que a gente chama de vagina, certo? Então, aqui, né, a vagina, onde vai entrar o pênis. E esse pênis, ele pode entrar sem dor? Pode. Ele pode entrar sem dor. Só que eu preciso dizer para vocês que muitas vezes nós estamos tão tensas, nós estamos tão nervosas que nessa primeira relação sexual só existe preocupação, tensão. E aí essa tensão, essa preocupação, esse medo de que vai doer faz com que a nossa vagina realmente se contraia. Ah, Eliane, mas é a vagina que se contrai? Não. Os músculos do assoalho pélvico, eles vão se contrair. Do mesmo jeito que quando a gente está tenso, quem aí já ficou tenso o suficiente para sentir dor aqui no trapézio? Às vezes a gente está tenso, né? Teve um dia difícil, um dia complicado, e aí chega no final do dia a gente percebe que esse músculo aqui do trapézio, ele está muito tenso. Então, músculo, ele responde, tá? Ele responde à nossa percepção sobre as coisas. Então, se a gente está preocupado, se a gente está com medo, se a gente está em um momento de muita tensão emocional, o que acontece com os nossos músculos? Eles respondem. E eles respondem como? Eles respondem se contraindo. E a mesma coisa acontece com os músculos do assoalho pélvico, os músculos que estão lá na vagina. Se você está tensa, se você está preocupada, se você está com medo, se sentindo despreparada para a primeira relação sexual, esses músculos, eles podem responder ficando tensos. Eles vão responder se contraindo. E quando eles contraem, quando eles ficam tensos, vem o quê? A dor. Ok? Então, aqui na vagina era para existir espaço para que o pênis entrasse. Mas se esses músculos estão tensos, eles fazem o que com a entrada da vagina? Eles fecham essa entrada da vagina, certo? Então, o primeiro detalhe que vocês precisam entender: músculo tenso não acontece só na relação sexual. Músculo tenso, assoalho pélvico tenso, pode acontecer também quando você está em um momento de aflição, né? Por exemplo, se você teve um abuso sexual, onde a pessoa não chegou a penetrar o pênis, mas ela fez todo o movimento emocional do abuso. Você pode ficar com tensão na região genital? Pode, sua vagina vai ficar tensa. Quando você vai ao ginecologista e você não sabe ali como é que vai ser o procedimento e ele quer colher ali um materialzinho lá dentro e você pensa assim, meu Deus, vai entrar alguma coisa e esse espéculo, né? E a gente morre de medo do espéculo porque o ginecologista coloca o espéculo, abre o espéculo e a gente vai ficar pensando assim, meu Deus, isso deve doer muito. Então a gente vai criando um imaginário na nossa cabeça e até mesmo nesse momento onde a gente vai em um profissional de saúde, pode acontecer de você sentir dor, certo? Você pode sentir dor ali naquele momento. Por quê? Porque você está tensa, ok?
Então, ficou claro aí para vocês que a tensão, ela pode acontecer em vários momentos da vida? Eu atendi uma pessoa certa vez e ela me disse que ela tinha sido abusada sexualmente pelo avô e todas as vezes que ela ia para a igreja e ela se sentava ao lado do noivo, ela ficava com as pernas tão tensas, uma encostando assim na outra. Era uma tensão tão grande que quando ela chegava na casa dela, ela sentia dor nas pernas, dor na região genital, dor em tudo. Por quê? Porque só de estar em uma situação onde ela estava com um homem do lado, mesmo estando dentro da igreja, ela se sentia desprotegida, desconfortável, ela se sentia tensa e essa tensão toda tinha uma resposta direta no corpo dela, certo? Então, eu queria que vocês entendessem que muitas vezes o sexo dói. Mas o sexo, ele vai doer, essa penetração, ela vai doer porque você está tensa, porque você está preocupada, porque você está com medo. Medo de quê, Eliane? Medo de doer. E aí acontece o quê? Dói, ok? E aí, a gente precisa desconstruir uma ideia equivocada que existe sobre o ímen. E eu trouxe. Peraí. Aí, nós temos aqui, deixa eu ler aqui para vocês, olha. Uma coisa muito, muito importante que profissionais de saúde aqui, a Maria tá falando, ó. Minhas pacientes não se queixam do exame de Papa Nicolau. Converso sempre antes de coletar o material e peço que elas fiquem relaxadas. Aí é outro nível de profissional, certo? Porque é isso mesmo que a gente tem que fazer. Inclusive, uma dica aí para quem é enfermeiro, para quem é médico, para quem é fisioterapeuta. O que vocês podem fazer no momento do exame, né, do Papa Nicolau? Vocês podem pedir que essa paciente, ela faça uma contração do assoalho pélvico, tá? Peça para ela apertar, como se estivesse segurando o xixi, como se estivesse segurando o cocô. E aí, depois pede para elas relaxarem. Então, você vai pedir para elas contraírem e para elas relaxarem. Por quê? Todo músculo, ele responde assim, ó, o máximo de contração provoca o máximo de relaxamento. Então, essa é uma dica fantástica, porque se a pessoa estiver tensa, quando ela contrair mais, depois ela vai soltar e ela vai dar uma relaxada, e aí você vai conseguir fazer o exame de uma forma mais tranquila, certo? Então, ó, eu trouxe aqui para vocês verem, eu trouxe aqui uma xuxa da minha filha, tá? Uma xuxinha de cabelo, né, de tecido. E eu trouxe essa xuxinha para que vocês entendam o que é o ímen. Eliane, o que é o ímen? Imagina que o ímen é essa xuxinha de cabelo. O ímen, ele não fecha a vagina, ele não fecha a vagina, ele não é uma parede, ele não é uma parede que impede, tá? A entrada ou a saída das coisas. O ímen, ele tem uma função e a função desse ímen está correlacionada à primeira infância. Então, o que vai acontecer? Na primeira infância, eu trouxe aqui um modelinho anatômico, na primeira infância, as crianças, as meninas, elas sentam em qualquer lugar, elas não têm tanto cuidado em relação à higiene como nós adultas que entendemos. Então Deus, na sua infinita sabedoria, colocou o ímen aqui para proteger, ok? Então imagina aqui, ó, fechando, né? Fechando esse caminho. O que é esse ímen? Gente, é uma películazinha de proteção, certo? Que tem a principal função desse ímen é a primeira infância.
Então ela é uma películazinha, é uma película que não é inervada e não é vascularizada. Isso significa que ela não recebe nervo, logo ela não tem sensibilidade, ok? E se ela não é vascularizada, ela não tem sangue. Eliane, como pode uma pelinha, certo? Que não recebe sangue e não recebe nervo e que está lá na vagina. Eu não entendo como é que existe isso. Mas olha só, você não entende que existe cutícula? Quando você olha aí para o seu dedinho, a minha inclusive, né? Minha unha tá precisando ser feita. Então, você olha aqui para a sua cutícula e você vai ver que essa cutícula existe, ok? Você vai ver que essa cutícula, de fato, ela está no seu dedo. Mas quando você vai na manicure, e se essa manicure é uma boa manicure, e ela não tira nenhum bife, você sente alguma dor? Ela afasta a cutícula, certo? Ela pega o alicate, ela corta a cutícula e você sente alguma dor? Não, você não sente nenhuma dor, certo? Então, pense aí comigo. O ímen é como se fosse a cutícula da sua vagina, certo? O ímen é como se fosse a cutícula da sua vagina. Ele não é inervado, ele não é vascularizado. Logo, ele não tem que doer e ele não tem que sangrar. Beleza? Outra ideia que a gente precisa desconstruir. Se esse ímen, ele não é essa parede, esse muro de proteção, ele então não fecha completamente a vagina. Claro que não. Ele não fecha completamente a vagina, porque se ele fechasse completamente a vagina, você não menstruaria. A sua menstruação ficaria presa lá dentro. E o que acontece quando você está menstruada? A menstruação, ela sai. Os coágulos, eles saem. É uma prova de que o seu ímen, ele já é esburacado por natureza, criatura de Jesus. Ok? Então, se esse ímen, ele é esburacado por natureza, na maioria dos casos, existem aí alguns poucos casos que esse ímen é mais resistente, certo? Mas na grande maioria dos casos, ele é assim, ele é esburacado. E se ele é esburacado, ele é como se fosse essa xuxinha aqui da minha filha, tá? Então, existe uma luz. E o que vai acontecer? Cadê o pênis? Aqui. Então, olha, o que vai acontecer quando o pênis entrar aqui? Ó, vai acontecer o quê? Não é para acontecer nada, gente. É para afastar. É só para afastar, ó. Afastar a cutícula da sua vagina, certo? Então, quando a mulher, ela é bem informada, ela sabe que o ímen dela não é uma parede, ok? Ela sabe que o ímen dela não é algo que começa ali na entrada da vagina e vai até o fundo da vagina, certo? Ele só tá ali na entradinha. Quando a mulher, ela é bem informada, ela entende que esse ímen não é vascularizado e nem é inervado. E se ele não é vascularizado e nem inervado, não justifica doer a primeira relação sexual. E por que não justifica doer? Porque essa vagina que tinha aquele ímen como proteção, esse ímen funcionava na primeira infância. Quando essa mulher entrou na adolescência, o que acontece? Quando essa mulher entra na adolescência, o corpo dela vai se desenvolver. A vagina dela vai crescer.
esse ímã vai ficar cada vez mais delgado, mais fininho, certo? E ele vai ter essa luz. Ele não vai ser uma parede, não é uma parede toda fechada, ele vai ter essa luz, ok? Então, o que que acontece? Vocês estão fazendo uma boa pergunta aqui, né? Então, o que que acontece quando essa mulher faz sexo? Sai arrancando o ímã à torta e à direita? Geralmente não. Geralmente vão ficar resquícios de ímã. Ele só vai ficar com um espaço maior ali, né? Então, existia o resquício de ímã, o pênis entrou e esse resquício de ímã continua ali, certo? Não significa que porque a mulher, Eliane, a mulher já teve uma relação sexual, então nunca mais já era ímã, evaporou ímã. Não, meu povo. Os resquícios do ímã continuam ali, tá bom? Então, entenderam, meu povo? Deixa eu ver aqui as perguntas. Ótimo. Então, aqui, vamos pegar essa fala aqui da Alice. Ok. Sempre ouvi que o ímã é o selo de garantia do produto. Essa é uma falácia, é uma mentira. Não existe selo nenhum na vagina. Não existe selo nenhum no nosso corpo, ok? Existe ali um ímã que tinha uma função na primeira infância, e essa vagina que amadureceu, que mudou, junto com essa mudança da vagina, muda-se também o ímã, certo? E o ímã não é esse selo de garantia, não é algo que está ali tampando, fechando toda a vagina, certo? Não existe selo de garantia nenhum, ok? Não existe. Então, a gente começa a entender, vamos então agora pensar. Vamos agora pensar o seguinte. Eliane, o que acontece na primeira relação sexual que justifique essa dor, certo? Eliane, o que acontece na primeira relação sexual que eu tanto escuto? Fulano doeu. O que acontece? Isso tem a ver com o ímã? Não tem. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o assoalho pélvico que ficou tenso. E quando nós estamos tensas, se a gente for pensar na vagina, quando existe tensão, não tem como existir lubrificação, certo? Se existe tensão, não tem como existir lubrificação. Se existe nervosismo, se existe preocupação, é natural que a lubrificação ela diminua, certo? Então imagina você, resquícios de ímã lá dentro, lá na vagina, né? Esse ímã ali, a mulher virgem, esse ímã tá ali na entradinha da vagina e ela tá nervosa, e ela está preocupada, e ela está tensa, e ela não está à vontade, e aí de repente entra um pênis. Quando esse pênis entra, o que pode acontecer? Esse ímã, ele pode ser desgrudado, ó, ele pode se desgrudar da parede vaginal. E quando acontece dele se desgrudar da parede vaginal, pode acontecer um sangramento. Se essa vagina estava seca, sem lubrificação suficiente e entrou ali um pênis com tudo, pode acontecer também de sangrar. Se essa mulher estava muito tensa e esse pênis forçou ali a entrada na vagina, pode acontecer alguma fissura, certo? Alguma fissura vaginal. E isso vai causar o quê? Sangramento, certo? Então, a dor, ela estará relacionada com uma contração do assoalho pélvico, com uma tensão do assoalho pélvico. E esse sangramento, ele pode vir a acontecer se caso essa mulher não está lubrificada o suficiente, se caso acontece uma fissura vaginal, se caso esse pênis entra com tudo no seco e de repente faz com que esse ímã desgrude de vez
da parede vaginal, causando o quê? Um sangramento. E aí, vale o exemplo da nossa cutícula. Se você vai numa manicure e a manicure passa do limite do que é cutícula, vai acontecer o quê? Vai sangrar. Por quê? Porque ela agora já pegou o quê? Pegou o seu dedo? Não pegou só ali a cutícula, ela pegou também o seu dedo. Então a mesma coisa acontece lá na nossa vagina. Se esse pênis entra com tudo, sem lubrificação, sem preparação, vai acontecer o quê? Pode sangrar, pode descolar o ímen da parede vaginal de vez e causar um sangramento. Pode acontecer também uma fissura vaginal e sangrar, ok? Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Aí acontece, alguém tá me perguntando aqui, ó. Junta o nervosismo, Aguinaldo, viu? Ó, junta o nervosismo, a falta das preliminares, a dor é certa. O Aguinaldo está certíssimo, tá bom? Então, olha só, deixa eu dar uma dica para vocês. Se você vai casar, você sabe o que é namorar, né? Então, ó, imagina que você namora, né? E você beija, e você abraça, e você faz isso, e conversa, e aquilo, e aquilo outro. Aí quando chega na noite de núpcias, você tem que fazer o quê? A mesma coisa. Você tem que conversar, conversem sobre o casamento, como foi a cerimônia, o que você mais gostou. Ó, e tome-lhe conversar, conversar. E aí de repente você começa a beijar, e beijar, e beijar, e vai tirando a roupa, e vai fazendo isso, e vai fazendo aquilo, e vai tocando. Não tenha pressa para a penetração, certo? Por quê? Porque se não houver preliminares, a dor é certa. Ok? Então, precisa existir conversa, toque, beijo, abraço, carícias. Você precisa sentir que esse corpo está lubrificado, desejoso por uma penetração, para depois essa penetração acontecer. E aí ela vai acontecer sem gerar essa dor, ok? Muito bem. Aí aqui uma coisa interessante, ó. Eliane, existe rompimento parcial após a primeira relação? Seria esses resquícios que ficam menos visíveis após um parto? Sim, existe. Então, o que vai acontecer? Ó? Ao longo da vida, a mulher, a vagina dela vai mudando e o ímen vai mudando também, tá? Então, uma coisa... Mas tem mulheres que nascem sem ímen, tá, gente? Não é toda mulher que tem ímen. Tem algumas mulheres que nascem sem ímen. Então, vamos pensar. Uma mulher que tem ímen, que era criança, ela vai ter um outro aspecto quando ela entrar na adolescência e quando ela casar, depois da primeira relação sexual, pode aparecer outro aspecto naquela vagina e quando ela tiver o primeiro filho, outro aspecto. Por quê? Cada vez que tudo isso vai acontecendo, o ímen dela vai sumindo, vai deixando de estar ali, vai desaparecendo, tá? E vai mudando o aspecto da vagina dela, certo? Agora, olha que coisa interessante, ela comentou, alguém comentou aqui, tá, vamos ver aqui, o nervosismo é demais na primeira vez, né? Pronto, então, ó, vamos pensar aqui, essa dor, ela pode aparecer na primeira relação sexual? Pode. Ela pode aparecer após o parto? Pode. Ela pode aparecer em mulheres que estão com problemas emocionais e que acabam sentindo essa dor física? Pode, tá? Então, ó, essa dor, ela não aparece só quando a mulher, ela tá ali na primeira relação sexual, tá? Ela pode aparecer em outros momentos da vida, certo? Ela pode aparecer, ok? Deixa eu ver, a Lu tá colocando aqui, ó. Já ouvi dizer que dependendo do ímen, só de andar a cavalo ou bicicleta pode acontecer de romper. A verdade é que como o ímen não é inervado e nem vascularizado, qualquer coisa pode romper. E não significa que o ímen ele é completamente fechado. Se você for pegar um bebezinho para analisar, uma menininha, um bebezinho, várias bebezinhas ali, menininhas, você vai perceber que elas têm o aspecto da vagina diferente. E não são todas que têm uma vagina completamente fechada, tá?
Aliás, a maioria nem deveria mesmo ter essa vagina completamente fechada. A ideia do ímen não é fechar a vagina. Então a gente às vezes tem essa ideia assim, nossa, rompeu, né? Rompeu o ímen, rasgou, né? Não, ele já é rasgado. Ele já é rasgado. Só que na infância, ele é constituído de um jeito que essa luz, ó, imagina aqui, essa luz vaginal é menor. Na adolescência, essa luz vaginal fica maior. Depois da relação sexual, ela fica maior ainda, ok? Ainda tem uns resquíciozinhos ali nas beiradas. Depois do parto, ela fica totalmente livre, tá? Então, vai acontecendo essas modificaçõezinhas ao longo da nossa vida, certo? Ok, já são 21h38, já, meu Deus. Então, vamos falar. Então, vamos para dicas práticas, senão a gente não chega no que da questão, certo? Eu sei que tem muitas mulheres aqui que sentem dor na relação sexual, certo? Então, eu quero falar para vocês sobre um ciclo que existe frente à dor, tá? Quando a gente tem essas concepções, quando foram formadas, né, essas concepções equivocadas na nossa cabeça, a gente vai criando medo, tá? A gente vai começando a ter medo da relação sexual. E esse medo vai gerar tensão. E essa tensão vai gerar dor. Então eu tenho um ciclo vicioso que envolve o quê? Medo, tensão e dor. Quanto mais medo eu tenho, mais tensão eu vou ter também nos meus músculos do assoalho pélvico. Quanto mais tensão eu tenho nos meus músculos do assoalho pélvico, mais dor eu vou sentir. E quanto mais dor eu sinto, mais medo eu tenho. Então, vocês percebem que é um ciclo vicioso, tá? Fica ali aquele ciclo vicioso e a gente precisa quebrar esse ciclo, certo? Então, eu estou dizendo para vocês que naturalmente a nossa vagina, ela tem uma luz, certo? Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de que a vagina ela é completamente fechada. Não, ela tem uma luz. Então, é a primeira coisa que a gente precisa desconstruir na nossa cabeça, certo? Eliane, já entendi que não é por causa da minha vagina, já entendi que não é por causa do meu ímen e já entendi que é por causa do assoalho pélvico que está tenso. Então, o que eu preciso fazer para resolver esse incômodo que eu sinto na hora da penetração? Eu preciso fazer com que esse assoalho pélvico que está tenso se relaxe, certo? Então, eu preciso fazer com que esse assoalho pélvico tenso se torne um assoalho pélvico relaxado, certo? Agora, olha que coisa interessante. Essa dor que está relacionada ao assoalho pélvico, ela vai ser uma dor que vai ser na entrada do pênis, tá? Então, na entrada do pênis, dentro da vagina, vai existir um incômodo, vai existir uma dor. Às vezes essa dor ela pode ser mais fraca e às vezes ela pode ser tão intensa a ponto de impedir que a penetração aconteça. Então, quando está associado ao meu assoalho pélvico, existe um impedimento que é na entrada da vagina, certo? Mas existem outros casos onde a dor ela é mais profunda. E aí a pessoa vai chegar para mim e vai falar assim: Eliane, minha dor é lá no fundo da vagina. Essa dor não tem relação com o assoalho pélvico. Essa dor que é profunda, lá no fundo da vagina, ela pode ter uma relação com endometriose. Ela pode ter uma relação aí também com ressecamento vaginal, mulheres que têm dificuldade para evacuar, que são constipadas, certo? Então, por causa dessa constipação, essa
essa penetração lá no fundo se torna dolorosa, tá bom? Eliane, também pode ser endometriose? Pode, também pode ser endometriose. E pode também ser algo mais simples. Pode ser falta de excitação adequada. Então, quando a mulher ela não está devidamente excitada, a vagina dela, que tinha ali por volta de 8 centímetros, não se alongou para receber esse pênis. E se essa penetração acontece com essa vagina ainda pequenininha, né, sem esse alongamento, essa penetração pode ser dolorosa. Então a dica é: esteja sempre bem excitada para que aconteça a penetração. Como eu vou saber, né? Como é que eu vou saber que eu estou bem excitada para que aconteça a penetração? A mulher vai sentir essa excitação e o desejo de ser penetrada. Mas o homem, ele precisa ficar atento que vai acontecer duas coisas, ó. Os pequenos lábios, eles vão ficar cheios de sangue. Então ele vai deixar de ser assim molinho, murchinho, e ele vai ficar inchadinho. E essa vagina que estava seca, ela vai ficar como? Lubrificada. Então, vagina lubrificada, pequenos lábios inchadinhos, é sinal de que a excitação tá dando certo, tá? O que você tá fazendo de carícia, de beijo, de abraço, de toque, tá dando certo e essa mulher está ficando excitada, tá bom? A vagina, ela é capaz de receber qualquer tamanho de pênis. Ela tem várias ondulações lá dentro que são exatamente para que ela possa se alongar. Então a gente não precisa ter medo do tamanho do pênis. Ah, Eliane, vai que ele tem um pênis muito grande e me machuca. Não, se você estiver bem excitada, se você estiver bem lubrificada, vai dar tudo certo e não vai ter dor, tá bom? Outra coisa importante é que nós, enquanto seres humanos, temos total controle sobre o assoalho pélvico, ok? Essa musculatura, ela é comandada por nós. Ela não é uma musculatura lisa, que contrai quando quer, que relaxa quando quer. Ela é uma musculatura estriada. E isso significa que se eu tenho controle do meu assoalho pélvico, eu faço com que ele contraia e eu faço com que ele relaxe, ok? Então, vamos aprender a contrair e vamos aprender a relaxar, tá bom? Como é que a gente vai contrair o assoalho pélvico? Então, como é que a gente vai contrair o assoalho pélvico? O seu assoalho pélvico, ele vai contrair quando você tenta prender o xixi, quando você tenta segurar um pum. Aqui eu tenho certeza que todo mundo, né, já segurou um pum na vida, ok? Quando você segura um pum, quando você não deixa o bichinho sair, porque você tá ali do lado do seu namorado, né? Do lado do seu chefe, aí você faz o quê? Você segura o pum. Então, quando você segura esse pum, acontece o quê? Você está contraindo o seu assoalho pélvico, beleza? Então, vamos treinar? Todo mundo senta aí bonitinho na cadeira e você vai fazer o quê? Vai apertar como se estivesse segurando um pum. Vai segurar um pum, tá? Vai segurar como se você estivesse prendendo o xixi, tá bom? Então, vamos lá? Ao meu comando, contrai, aperta tudo lá embaixo, aperta, 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 agora solta, solta tudo. Então imagine, você contraiu os seus músculos e em seguida você relaxou os seus músculos. Você gerou tensão nesses músculos e agora você gerou o quê? Relaxamento para esses músculos, tá? Se a gente fosse imaginar como se fosse aqui o ombro,
ficar contraído seria isso aqui, ó. Contrai. Ai, tô tensa, 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 tensa. Agora relaxa, solta tudo, tá? A gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai fazer aonde? Lá embaixo, tá bom? Então a gente vai contrair como se estivesse segurando um pum e vai relaxar. Contrair como se estivesse segurando o xixi, como se estivesse muito apertado e em seguida você vai fazer o quê? Soltar, tá bom? Não precisa fazer força para soltar. A ideia é só que você faça a tensão e depois faça o relaxamento, tá bom? Então a ideia é contrair e depois soltar e depois relaxar, tá bom? Então, a maioria das mulheres que estão aqui, que porventura sentem dor na relação sexual, vou dar uma dica de ouro para vocês. O que que vocês vão fazer? Quando vocês perceberem ali que vai começar uma relação sexual, ou hoje à noite, Eliane, hoje à noite eu quero me relacionar sexualmente, o que que você vai fazer? Você vai começar a fazer esse controle desse seu músculo. Você vai começar a contrair e depois soltar. Onde é que está o problema, né, das mulheres que sentem dor na relação sexual? Elas têm muita facilidade para contrair e muita dificuldade para relaxar. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Foquem, tá? Cria foco no relaxamento. Se você contraiu por 1 segundo, relaxe por 2, 3 segundos, certo? Você precisa focar no relaxamento, certo? Por quê? Porque tensa, criatura de Jesus, você já é, tá? Então é muito comum que mulheres que têm vaginismo, que têm dor na relação sexual, essa dor que é da entrada, elas já são tensas por natureza. E aí essa tensão, ela também está presente lá no assoalho pélvico, tá? Então se você é solteira, você vai fazer o quê? Você vai já aprender a ficar mais relaxada. Se você é uma solteira tensa, uma solteira nervosa, uma solteira ansiosa, já aprende de hoje, tá? A perceber essa tensão lá embaixo. Eita, tô nervosa, tô tensa. Não é verdade que lá embaixo eu tô tensa também? Faça o quê? Solta tudo, tá bom? Ó, relaxa, descansa. A Rose tá aqui contando, ó, depois que comecei a fazer essa contração, o sexo com meu esposo melhorou demais. Você sente na hora do sexo muito prazer. É verdade. Então, essa contração, ela é importante para que você sinta esse relaxamento acontecendo, para que você permita, né, para que a penetração aconteça sem dor, e essa contração e esse relaxamento também vai preparar o seu corpo para o prazer, tá bom? Então, é exatamente isso que vocês precisam fazer, certo? Então, para essa dor que existe na entrada do pênis, essa dor que existe ali no momento da penetração e que às vezes impede a entrada do pênis, ou às vezes a entrada acontece, mas de um jeito assim que não é bacana, você vai aprender a fazer essa contração e esse relaxamento. Você vai contrair tudo e em seguida você vai relaxar tudo, certo? Você precisa focar no relaxamento. Se você tem dor na relação sexual, foca no relaxamento, tá bom? E aí vai ser bacana, vai ser tranquilo, vai ser prazeroso. Deus, ele idealizou a relação sexual para que ela fosse boa, para que ela fosse prazerosa, tá bom? E a gente tem que buscar isso. A gente não pode aceitar menos que prazer na relação sexual, certo? E dor não combina com prazer. A gente sabe disso. Dor não combina com prazer, tá bom? Aqui você sabe
que aqui no Laço e Soma é um lugar seguro, onde você aprende sobre relacionamento e sexualidade, não de qualquer jeito. Você aprende levando em consideração princípios e valores. Valores que são norteados pela palavra de Deus, tá bom? Então a gente alia aí ciência e Deus. Então é esse tipo de conhecimento que a gente precisa, tá bom? Então, ó, aprenderam que quem tem dor, né? Quem sente dor na hora da penetração precisa fazer o quê? Precisa aprender a relaxar. E vocês vão começar com esse exercício simples que eu acabei de ensinar para vocês, tá bom? Outro detalhe. Eliane, tudo se resolve com contração e relaxamento de assoalho pélvico? Não, porque às vezes você tem dores que são dores emocionais, tá bom? Então, nem tudo se resolve com contração e relaxamento do assoalho pélvico. Às vezes você tem dores emocionais que também precisam ser cuidadas. Às vezes foi um abuso sexual que aconteceu na infância, às vezes foram concepções tão equivocadas que te ensinaram e que você traz até hoje. Não é fácil. Você imagine aí, durante 20 anos, 25 anos da sua vida, você ouviu que sexo não pode, evite, fuja dele, é pecado, é errado. E aí na noite de núpcias, você passa a entender o sexo como algo que é um presente de Deus. Às vezes a gente sabe isso na teoria, mas não consegue colocar em prática. Exatamente porque foram anos de uma construção equivocada. Então, muitas vezes será necessário que você também procure uma ajuda profissional com um psicólogo para poder tratar dessas outras dores que existem, tá? Então essa dor na relação sexual nem sempre ela é física. Muitas vezes ela vai ser desencadeada por uma dor emocional. Às vezes é uma traição, às vezes são mágoas que você vai levando durante muitos anos e que se acumulam até que o seu corpo responde com dor. E aí a minha dica é: pense nos motivos que estão te levando a sentir dor. A dor, ela não combina com prazer. Deus quer que nós sejamos felizes sexualmente. Deus quer que você, na sua primeira relação sexual, tenha prazer. Deus quer que você tenha momentos bons, tá? Na relação sexual. E a gente vai construindo isso. Construindo de que forma? Com conhecimento de qualidade, desconstruindo conceitos que foram colocados na nossa cabeça de uma forma equivocada, ok? Então foi uma delícia estar com vocês, meu tempo está acabando. Lembrem-se, esse livrinho aqui é um livrinho que a gente pode ter muita informação de qualidade. Este é um livro importantíssimo para você aprender sobre sexualidade segundo o sonho de Deus, tá? Então, se você ainda não leu, leia o livro Conversa Íntima. Se você está namorando, se você está noivo, compre esse livro, adquira esse livro e leia junto com o seu namorado, leia junto com o seu noivo, para que vocês comecem bem no relacionamento sexual, para que vocês façam segundo a vontade de Deus que nos idealizou, tá bom? Ó, um beijo grande para vocês, espero que tenha sido bom para vocês, como foi para mim estar aqui. Beijo para todo mundo!